Eu cumprimento a todos com a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Louvamos a Deus por esse feliz momento, dando prosseguimento ao nosso estudo das lições da Escola Bíblica Dominical. Nós vamos abordar no vídeo de hoje sobre a lição de número 9, que traz o título O Avivamento Pentecostal no Brasil. A mesma tem como texto de ouro o texto básico, o que está escrito em Atos capítulo 19 e versículos 5 e 6, que é justamente o capítulo que dá embasamento ao nosso estudo de hoje, que é o capítulo 19 e os versículos de 1 ao 7, mas o texto áureo, ele diz o seguinte: e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, e, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. A verdade prática fala o seguinte: Deus derramou o grande avivamento pentecostal no Brasil. Ele pode avivar mais uma vez o seu povo. Esta é uma grande realidade e, por sinal, a nossa maior e grande esperança de ver outra vez esse movimento aqui no Brasil. Esse movimento pentecostal que aconteceu conforme está lá registrado no livro de Atos dos Apóstolos, que é uma experiência sem precedentes, porque a vida do crente, ela é formada por essa sequência. Não vamos confundir o Espírito Santo que todo crente é portador com a experiência pessoal do batismo no Espírito Santo. O crente, ele é batizado nas águas como testemunho do seu novo nascimento, é um testemunho público, e também ele poderá ser, mediante a sua fé, mediante a sua busca, ser batizado no Espírito Santo. Esta é uma evidência física, porque as pessoas passam a falar outras línguas e profetizam, conforme está aqui registrado na lição, conforme nós lemos. Com a imposição das mãos de Paulo, as pessoas foram batizadas no Espírito Santo, começaram a falar línguas estranhas, começaram a profetizar, e milhões e multidões de pessoas começaram a buscar essa grande experiência, porque eu sempre digo que o batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder para testificar. A pessoa adquire mais ousadia para pregar a palavra de Deus. O que nós temos aqui na lição, no item 1, o movimento de Atos se repete no Brasil. Aconteceu aqui no Brasil também o que aconteceu em Atos capítulo 19, versículo 2, quando Paulo faz uma grande pergunta àquelas pessoas que já tinham nascido de novo. É bom frisar isso. Recebeste o Espírito Santo? Agora, receber o Espírito Santo, conforme eu falei anteriormente, é uma experiência a mais. As pessoas recebem o Espírito Santo no ato da conversão. É bom entender isso. Todo crente, ele tem o Espírito Santo ao se converter, aqueles que nascem de novo. Mas, de acordo com o contexto, o que o apóstolo Paulo estava perguntando
é se eles tiveram uma experiência a mais, uma experiência externa, visível, com o Espírito Santo. E no subitem 2, que fala sobre a plenitude do Espírito Santo, diz textualmente: como vimos em lição anterior, há duas experiências distintas no livro de Atos dos Apóstolos, como nós acabamos de explicar. A experiência da salvação, o batismo no Espírito Santo. Na salvação e o batismo. O batismo no Espírito Santo não é para ser salvo, é para os salvos. Assim também como o batismo nas águas. O batismo nas águas não é para apagar pecados, é para aqueles que nasceram de novo, estão confessando publicamente o seu novo nascimento. No item 3, observamos, chamados por Deus. Algo semelhante aconteceu aqui no Brasil, justamente. No ano de 1910, dois missionários principalmente, chamado Kiná Vingre e Daniel Berg, eles trouxeram para cá, e para mais precisão, em Belém do Pará, a experiência pessoal do batismo com o Espírito Santo. Ora, no Brasil já existia crentes, existia pessoas evangélicas, eles criam na salvação mediante a fé por meio do Senhor Jesus Cristo, que é elemento fundamental para que sejamos salvos. A salvação é mediante a fé, pela graça, através de Jesus Cristo. O batismo no Espírito Santo é uma experiência a mais. É uma experiência aonde a pessoa vai sentir uma aproximação maior e melhor com o próprio Deus. Ele vai operar maravilhas. Ele vai falar em línguas estranhas como evidência do mesmo. O batismo no Espírito Santo, sem esses ingredientes, não é o batismo. O batismo realmente, ele traz essas marcas. Eles falam em línguas, eles profetizam, eles fazem milagres, eles curam enfermos, expulsam demônios, porque simplesmente é um revestimento de poder. Agora, o que aconteceu no Brasil foi justamente por volta do século XX, essa experiência extraordinária com a chama pentecostal, quando esses homens trouxeram para cá essa experiência, apesar de existir aqui já as igrejas históricas, nada contra as mesmas, por sinal, as igrejas existentes aqui, eles trouxeram relevante colaboração para o Brasil, eles ajudavam bastante o povo de Deus, eles colocaram aqui o marco de Cristo, o nosso respeito às igrejas históricas, às igrejas antigas, como a igreja presbiteriana, aqui no Recife, por sinal, aonde teve maior evidência, maior penetração da igreja presbiteriana, quando os holandeses a trouxeram para cá, através do conde Maurício de Nassau, ao qual devemos muita coisa para eles. Aqui a cidade do Recife tem as suas marcas, não somente na parte religiosa, mas na economia, na arquitetura, nas benfeitorias feitas aqui no Recife. Eles deixaram realmente aqui o legado de Cristo. Isso é uma evidência que nós não podemos negar. Agora, o que foi de maior relevância aconteceu aqui justamente
quando Daniel Berg e Guiná Vingre chegaram no Pará, implantaram a Igreja Pentecostal, a experiência desse movimento extraordinário, o qual se expandiu para o restante do Brasil, vindo aqui para Pernambuco através do missionário Joel Calço, que lá no bairro dos Coelhos começou a sua primeira fagulha, as primeiras sementes dessa experiência maravilhosa, aonde se alastrou rapidamente depois para todo o Brasil, apesar das perseguições, mas ela cresceu justamente em meio às perseguições. Isso era de se esperar, porque anteriormente, também, quando nós estudamos sobre Filipe, a perseguição feita para a Filipe, naquela época, foi o povo religioso, que por sinal aqui, abrindo um parênteses, o sistema religioso é a pior coisa que existe, porque ele atrapalha o movimento genuíno do Evangelho. Religiosidade é uma pedra de tropeço no meio da pregação do Evangelho, porque às vezes as pessoas que não têm essa experiência, as pessoas que não são crentes, eles confundem o que é ser crente e o que é ser religioso, porque eles estão tão interligados, porque eles estão realmente dentro da própria igreja, pregando como os salvos, fazendo tudo o que os salvos fazem, cantando como os salvos, lendo a Bíblia como os salvos, mas esse conhecimento não interessa muito a Deus, porque, prezados irmãos, a maior indignação do Senhor Jesus Cristo foi contra as lideranças religiosas. A eles, Jesus chamou de hipócritas, raça de víboras, enquanto para os desprezados, para os rejeitados, Jesus se movia de íntima compaixão. Nada mudou até hoje. Então, naquela época também, quando o movimento pentecostal se manifestou aqui no Brasil, as perseguições surgiram. Então, a pregação, esse avivamento, essa manifestação de poder não era bem aceito pelas outras denominações. Igrejas foram apedrejadas, crentes foram perseguidos por esses religiosos, mas quanto mais as perseguições aumentavam, aumentava também o calor, a efervescência, o desejo de buscar o batismo do Espírito Santo. E hoje, as igrejas pentecostais, ela soma mais da metade das demais denominações. Eu não quero citar nome de igrejas pentecostais para não fazer propaganda, isso não interessa. O Senhor Jesus não está interessado, não está preocupado com nome de igreja, com fachada de igreja. Ele está interessado com aqueles que professam o seu nome, está interessado com aqueles que nasceram de novo, está interessado com aqueles que buscam essa experiência maravilhosa que é o nosso grande anelo, é ver esse movimento no Brasil. É o que nós encontramos aqui no item 2 da nossa lição, que diz o nascimento de um novo movimento. Foi o que eu falei aqui. As igrejas pentecostais aqui no Brasil, elas surgiram na data hora citada.
a primeira pessoa a ser batizada no Espírito Santo aqui no Brasil chamava-se Celina Albuquerque. Ela foi o pontapé inicial desse grande movimento. Então, o crescimento dessa igreja, como já falamos, ele viveu em meio às perseguições. O subitem 2 fala isso, crescimento e perseguição. As perseguições contra os pentecostais eram grandes, conforme Jesus disse em Marcos 5, ou melhor, Mateus 5 e 10. Ela se dava na esfera litúrgica, entre outras. Por exemplo, nos primeiros batismos no Pará, alguns inimigos da obra tentaram impedir o ato batismal. Há registro de que um deles até sacou uma arma para investir contra o missionário Guiná Vingre. Foi a própria irmã Celina que impediu o crime, jogando-se na frente do miliante. Outros registros mostram que em Mosqueiro, no interior do estado, uma casa de pregação foi cercada e apedrejada. Os crentes tiveram de sair para se proteger. Quem foi que fez isso? Religiosos. Não foram ímpios, não foram incrédulos, lamentavelmente. Mas, em meio a essas perseguições, o poder do Espírito Santo se fazia presente naquela região, naquele estado, como diz aqui no item 3, curas divinas. Se houve perseguição e dificuldade no início da obra, também houve intervenções gloriosas de Deus na vida do seu povo. No Diário do Pioneiro, obra escrita pelo missionário Guiná Vingre, veja o seguinte relato, está aqui na revista, eu vou ler. Uma irmã foi curada de uma enfermidade incurável no lábio. Um homem paralítico que estava moribundo e não podia mais falar foi curado. E veio depois para os nossos cultos. Uma criança que estava moribunda com febre foi curada. E há vários relatos, porque, como nós já aprendemos anteriormente, o batismo no Espírito Santo, o movimento pentecostal, o avivamento, não consiste somente no falar em línguas estranhas e profetizar. Consiste também em milagres, como cura divinas e outras mais. Estas são evidência e o próprio Jesus Cristo, ele enfatizou isso. Ele disse que essas coisas iriam acontecer. E nós vivenciamos, ou eles vivenciaram naquela época, essas grandes experiências extraordinárias da manifestação do Espírito Santo. No item 3, a expansão do avivamento pentecostal. Essa expansão, ela parte de dentro para fora. Olha, a chama começa no coração do crente, no interior do crente. Mas ela é tão contagiante que aos poucos ela vai se expandindo de uma forma extraordinária, e à medida que as pessoas vão se convertendo ao Evangelho, vão também recebendo o batismo no Espírito Santo, não somente falando em línguas e profetizando, mas fazendo milagres. Esta é a nossa marca. A igreja precisa ter novamente essa experiência. Como diz aqui no subitem 2, um crescimento acentuado. Os pentecostais no Brasil não crescem
porque buscam pessoas em outras igrejas, mas crescem porque evangelizam e as discipulam por meio do Evangelho de Cristo. Segundo dados do IBGE, em 2010, os evangélicos eram constituídos de aproximadamente 42 milhões de pessoas. Isto no censo de 2020. Mas conforme estatística, nós estamos contando com aproximadamente 76 milhões de evangélicos no Brasil, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. O que nós precisamos agora é buscar essa chama. Aquilo que aconteceu em Belém do Pará, aquilo que aconteceu no bairro dos Coelhos, aqui no Recife, aquilo que aconteceu no estado de São Paulo e outros estados, nesse intervalo entre 1910 até 1925 e anos mais à frente, é preciso que a igreja tenha esse despertamento de buscar mais a Deus, se desvencilhar de coisas humanas, de coisas efêmeras e buscar mais o batismo, porque nós temos que lembrar que nós estamos nos últimos dias. O arrebatamento da igreja está tão próximo que é preciso que a igreja acorde para esta grande realidade, porque fiquem certos que um grande movimento, uma grande manifestação, um grande avivamento vai acontecer, não somente no Brasil, mas também em todo o mundo, antes da igreja ser arrebatada. E eu quero pontuar justamente o que está acontecendo atualmente na igreja da Universidade de Asbury, nos Estados Unidos. Um grande movimento pentecostal. Olha, desde o dia 8 desse mês, estamos no mês de fevereiro, que naquela universidade os cultos não terminam. Ainda ontem eu assisti uma live do culto, um grande poder. Já houve cura divina, já houve manifestação no batismo do Espírito Santo, já houve profecias e o povo não consegue arredar os pés daquela universidade lá em Asbury. Ali possivelmente seja o ponto inicial, quem sabe, está começando lá, vai se expandir até o Brasil. O que eu sei, através de noticiários evangélicos, que ainda ontem, o culto ainda não tinha terminado, o povo não quer mais ir para casa, tamanho é o poder que está acontecendo ali. O meu maior desejo é que isso também aconteça nas igrejas aqui do Brasil, que essa chama possa se acender em nossos corações. Eu posso ver um amém? Alguém pode digitar um amém? Que Deus vos abençoe. E eu quero pedir uma ajuda de vocês. A ajuda é muito simples e é grátis. Vocês vão colocar o seu link aqui no vídeo. Vocês vão compartilhar esse vídeo. E se você está aqui pela primeira vez, eu gostaria que você se inscrevesse. Acione o sininho para que você receba todas as notificações que a plataforma divulgar. E isto é para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, para que mais pessoas possam ter o privilégio de ouvir a palavra de Deus. Amém? Deus vos abençoe rica e poderosamente.